Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12 mil por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60 mil, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana e horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Beleza, galera ligada aqui no Acorda Vascaíno desse sábado, contando demais com a sua audiência aqui no canal Atenção Vascaínos, a galera que assiste nossos vídeos, nossas lives, mas tem muita gente que assiste e ainda não é inscrito. Me dá essa moral, por favor. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo que é importante e compartilhe para chegar a outros vascaínos. Como eu compartilho? Copia o link, joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, Ctrl+C, Ctrl+V lá nos grupos, chama a rapaziada, vamos bater um papo, trocar uma ideia nesse sabadão, começando um fim de semana que não tem jogo do Vasco profissional, mas tem jogos da base, mas vamos falar sobre o profissional que se prepara para quinta-feira, tem jogo complicado, jogo esse decisivo pela Copa do Brasil, segundo jogo das quartas de final, contra o Botafogo no estádio Newton Santos às 9h30 da noite. No primeiro jogo em São Januário, empate 1-1 e o Vasco meio que garfado, para não dizer outra coisa, acabou apenas empatando com o seu rival aqui do Rio de Janeiro. E agora nesse jogo contra o Newton Santos, joga pelo seguinte, empatando, pênalti. Quem vencer fica com a vaga para as semifinais da Copa do Brasil. E o técnico Fernando Diniz tem um desfalque importante, a gente tem que deixar claro isso. O Jair, que acabou sofrendo uma contusão séria, grave, contra o Sport Recife, está fora. O Vasco, que tenta colocar em campo 2 jogadores importantíssimos para o esquema do técnico Fernando Diniz, estejam 100%. E olha, acho que vão estar o lateral direito Paulo Henrique e também o volante Tietê. Esses 2 jogadores são fundamentais, principalmente sem o volante Jair, para esse time do Vasco conquistar a vaga nas semifinais da Copa do Brasil. E eu vou te falar que além desses 2, o Vasco tem outros jogadores que serão muito importantes. Infelizmente, o jogador que poderia chegar para reforçar esse sistema defensivo do Vasco, que é o Carlos Cuesta, só foi inscrito após o início dessa rodada. Então ele está fora desse jogo, o colombiano. E aí o Hugo Moura vai ser titular da zaga do Vasco ao lado do Lucas Freitas. O Robert Renan pode ser escalado, ele foi inscrito antes dessa fase de quartas de final. Só que eu não acredito que ele tome a vaga nesse momento do Lucas Freitas. Então o Vasco deve ir a campo com o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, se Deus quiser, 100% voltando à lateral direita, a zaga com Hugo Moura e Lucas Freitas e o Piton na lateral esquerda. No meio-campo do Vasco, eu acho que o Barros será o substituto do Jair, com o Tietê voltando ao time, tomara, se Deus quiser, 100% para ajudar o Vasco. Ele que já conhece o estádio, já conhece o adversário, esteve no Botafogo no ano passado, então será também um jogador muito importante. E o quarteto do Vasco, que o torcedor do Vasco até, de certa maneira, acaba criticando principalmente o centroavante Verratti, mas é um quarteto que já fez 61 participações em gols, direta e indireta, com assistência ou com gols. Então são números muito positivos, com o Coutinho na meia, o Ryan de um lado, o Nuno Moreira do outro e o Verratti lá na frente. Eu, pelo menos, escalaria esse time do Vasco contra o Botafogo. Eu acho que
é um sistema defensivo do Vasco que acaba ficando um pouco deixado meio sem proteção, por ter jogadores como o Barros e o Tietê, que não são jogadores tão marcadores assim. Seria o ideal o Vasco ter um outro zagueiro para jogar ao lado do Lucas Freitas e o Hugo Moura ser colocado ali como primeiro volante. Só para você ter uma ideia, no próximo jogo após essa partida contra o Botafogo, será contra o Ceará. O Hugo Moura está suspenso, mas para essa partida contra o Ceará em São Januário, aí sim o Tec Fernando Diniz vai poder escalar o Carlos Cuesta. E aí ele pode sim ser o zagueiro do Vasco ao lado do Lucas Freitas e colocando um jogador de mais marcação, o próprio Barros com o Tietê na frente. Mas quando tiver todo mundo à disposição, eu acredito, tomara que o Carlos Cuesta faça uma boa estreia com a camisa do Vasco contra o Ceará, para esse sistema defensivo do Vasco ter uma cara melhor com dois zagueiros da sua posição específicos. Acho até que o Lucas Freitas vem jogando bem nos últimos jogos, mas o Vasco contratou para mim o Robert Renan exatamente para ser titular da equipe. Eu vislumbro no futuro bem próximo a zaga do Vasco ser formada por Carlos Cuesta e Robert Renan. Para você ter uma ideia, com as opções que hoje tem o técnico Fernando Diniz, o meu time ideal seria esse: Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton. Na volância, o Hugo Moura. E aí uma dúvida, dependendo do adversário, eu acho que o Vasco tem totais condições de escalar, por exemplo, 3 volantes: Hugo Moura, Barros e Tietê, já que não vamos poder contar com o Jair, com o Coutinho um pouco mais livre para poder criar. E lá na frente, apenas 2 atacantes. E esses 2 atacantes também vai depender do próprio adversário. Por exemplo, você pode fazer um ataque com o Nuno Moreira e o Ryan, você pode fazer um ataque com o Ryan e Verratti, você pode fazer um ataque com o Nuno Moreira e Verratti, até mesmo o Andrés Gomes, o David, dependendo do próprio adversário, dependendo como é que vão estar as circunstâncias. Detalhe, daqui a pouco deve sair convocação para a Seleção Brasileira Sub-20. A diretoria do Vasco vem conversando já com a CBF para tentar tirar o Ryan dessa convocação para o Mundial, porque se o Ryan for convocado e o Vasco acabar liberando o atleta, aí sim vai ter que pensar numa nova mecânica de ataque do Vasco. E esses jogadores, por exemplo, que vêm sendo escalados, são jogadores que não compõem tanto assim o sistema defensivo. O próprio Coutinho, Nuno, o próprio Ryan, não são jogadores que tecnicamente, falando da questão tática, ajudam o sistema defensivo. Lógico, eles tentam recompor, tentam ajudar na marcação, mas não são jogadores para esse tipo, talhados para esse tipo de função. Então talvez o Vasco colocando com 3 volantes ali, Hugo Moura, Barros e Tietê, dando um pouco mais de liberdade para o Coutinho, o Nuno, até mesmo o Verratti, ou o Ryan em alguns momentos, o Andrés Gomes, é muito importante o próprio técnico Fernando Diniz fazer essas variações para também confundir o adversário e ter opções. Eu acho que agora, nesse momento, o técnico Fernando Diniz, por mais que não sejam grandes opções, um leque tão variado assim como alguns adversários no Campeonato Brasileiro, mas tem sim algumas opções interessantes para mudar o esquema, para poder fazer um Vasco diferente. Uma pena muito grande essa contusão do Jair, porque seria também um jogador importante nessa variação tática. Imagina um meio-campo do Vasco com Jair, Barros, Hugo Moura, ou Jair, Barros e Tietê, ou Jair, Hugo Moura e Tietê, enfim, você vê que tem opções ali para o técnico Fernando Diniz poder trabalhar. E olha, eu nem citei um jogador que foi contratado nessa janela com uma expectativa muito grande de ser titular, que é o Thiago Mendes. É um jogador que ainda fisicamente mostra que ainda não está pronto. Tomara também que seja um jogador que nessa pausa agora para a data FIFA, já no jogo do Botafogo provavelmente vai começar no banco de reservas, mas seja um jogador que quando entre nas partidas melhore o rendimento do Vasco. Eu ainda não larguei a mão do Thiago Mendes, muito pelo contrário, acho que é um jogador que a gente tem que ter um pouco de tranquilidade, passou 2 anos no Catar, é um jogador que eu ainda acho que vai ajudar muito o Vasco. Não sei se esse ano ainda, mas para as próximas temporadas eu tenho certeza que é um jogador experiente, jogador que a gente já sabe que o que já contribuiu para o futebol, acho que é um jogador que vai ajudar bastante o Vasco. Mas pelo menos essa é a minha expectativa para o jogo do Botafogo. O técnico Fernando Diniz, como eu disse, não vai poder ter tanta variação assim por ter o desfalque do Jair e não poder contar com o Carlos Cuesta ainda para esse jogo. Então, como eu estou acreditando que ele deve manter o time com Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Piton, Barros, Tietê, se Deus quiser, 100%, Coutinho, Ryan, Nuno e Verratti. Esse deve ser o time do Vasco para o jogo do Botafogo. E você, tá aí do outro lado, concorda com essa minha escalação?
Acha que o técnico Fernando Diniz pode fazer uma nova mecânica aí? Por exemplo, Matheus França, um jogador interessante que acabou de ser apresentado, já vai poder jogar contra o Botafogo porque foi inscrito antes. O próprio Andrés Gomes também, que já entrou na própria partida contra o Botafogo. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo que é importante a sua participação. Essa troca de ideias sempre é muito importante e, claro, com tranquilidade, colocando argumentos, podendo discordar, mas sempre trazendo uma hipótese o seguinte: poxa, Emerson, você nem pensou, por exemplo, no Matheus Carvalho, no Paulinho, ou então um jogador da base que possa ajudar. Enfim, fica a critério de vocês. É sempre importante trocar essa ideia de respeito com tranquilidade. Quem sabe você não aponte um jogador aqui que eu não tenha falado, que possa ser interessante, até mesmo, por exemplo, na zaga. Se você, por exemplo, já acha confortável o Robert Renan entrar no lugar do Lucas Freitas, discordar de mim que achar que o Lucas Freitas não vem jogando bem. E olha que eu nem sou tão fã do Lucas Freitas. Acho que é um jogador bom, um jogador que pode compor o elenco, mas para o Vasco da Gama, acho que sim, o Vasco contratou jogadores para serem titulares. Acho que daqui a pouco ele perde a vaga de titular e o Robert Renan talvez seja titular da vaga pelo lado esquerdo. Mas pelo menos nesse primeiro momento, acho que o Lucas Freitas merece ainda ser titular do Vasco por conta das partidas que vem fazendo bem. Mas eu quero saber a opinião de você que está do outro lado. Sempre é muito importante participar aqui desse Acorda Vascaíno, trocando uma ideia e batendo papo. E lembrando que daqui a pouquinho, 11h30 da manhã, Jean Faísca e o meu parceiro lá do Tabela, lá que faz o quadro que tem a Tática Vascaína, para bater um papo bacana, bater um papo legal, aqui no canal Atenção Vascaínos, 11h30 da manhã, o Faísca tá on, aqui no canal Atenção Vascaínos, batendo um papo, trocando uma ideia, basicamente essa questão tática. Eu já fiz aqui o meu papo, lógico, eu não sou tão especialista quanto os dois, mas estou aqui dando meus pitacos também, falando um pouquinho de Vasco, eu quero saber demais a sua opinião, batendo um papo comigo e também daqui a pouco, 11h30 da manhã, lá no Faísca tá on. Peço para você se inscrever aqui embaixo no canal, acionar o sininho das notificações assim que subir ou quando for começar a live lá no Faísca tá on, tomara que o YouTube também notifique você para você assistir essa live que vai ser muito bacana com o Jean Faísca e a rapaziada que faz o Tática Vascaína lá no Instagram. Grande abraço a todos vocês, ótimo restante de sábado. Hoje tem Faísca tá 11h30 da manhã e 7h da noite, Flávio Dias com muita rapaziada batendo um papo aqui no Arquibancada do AV, já projetando também a semana. Amanhã, 10h da manhã, tem a entrevista exclusiva que o canal Atenção Vascaínos fez com Hugo Moura. Amanhã, 10h da manhã, vai ser colocado para você poder assistir essa entrevista completa. E à noite chega o Sérgio Kind, à noite do domingo, com o Fala Aí Vascão, onde você pode ligar, bater um papo com o Sérgio Kind ao vivo aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias.